Muito boa noite, bem-vindo ao Gabinete de Crise, doutor Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador aposentado, ex-integrante da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. Lembrando que o Carlos Fernando também é colunista da nossa revista Cruzoé, não é isso? Sim, hoje eu tenho que entregar, hoje é um deadline, eu tenho que entregar um Opa, então estou atrapalhando. Vamos fazer a rápida entrevista aqui. Bom, doutor Carlos Fernando, é uma entrevista com o senhor realmente é muito oportuna, justamente porque nós estamos vivendo, né, estamos testemunhando aí um ataque ao Ministério Público, né, a princípios basilares do Ministério Público, e esse ataque vem do chefe do Ministério Público, que é o PGR Augusto Aras. Ele recentemente participou de uma live com advogados de criminosos, petistas, né, o pessoal envolvido na Lava Jato aí até o pescoço. Inclusive, essa live foi transmitida pela TV do PT, né? E ele parecia muito à vontade ali, fez uma série de acusações, acusou a Lava Jato de fazer extorsão, chantagem, né, com os dados que tem lá armazenados. E aí a gente fala justamente dessa outra iniciativa que foi barrada agora pelo Fachin de impedir o acesso, né, que eles querem ter o acesso total a toda a base de dados da investigação da Lava Jato, né, de 6 anos de investigação, e outras coisas que a gente tem visto aí, né? Então, primeira coisa, o que está acontecendo com o Ministério Público e por que esse ataque vindo diretamente do PGR? Primeiro, eu creio que Augusto Aras não representa realmente o Ministério Público que a Constituição de 1988 instituiu. Ele é um procurador da República que pode advogar, o que significa, na verdade, que era um advogado que dava, eventualmente, pareceres no Ministério Público. Não é um advogado, não é um procurador da República realmente militante na instituição, não tinha nenhum histórico significativo e foi colocado lá por esta sua característica, muito mais de ser uma pessoa muito leviana nas suas afirmações, porque fez uma série de afirmações nos últimos tempos completamente destituídas de base fática, somente em suposições da cabeça dele. Não entende como funciona o Ministério Público, não entende como funcionam investigações, não entende como funciona a competência dos juízes, que fez toda esta confusão querendo uma base de dados que ele não tem direito se não houver um interesse nas investigações que ele mantém ou deveria manter lá na PGR em Brasília. Isso é muito importante porque a decisão do Fachin ela não entrou no mérito, justamente. Foi uma decisão, né, em cima, vamos dizer assim, da forma, né? Porque todo o recurso, toda a reclamação apresentada pelo vice-PGR, a mando do PGR, ela foi precária. Então, o Fachin destruiu toda a argumentação jurídica ali que foi colocada. Não precisou entrar no mérito. Nessa questão de mérito, por quê? Até para que os nossos leitores né, nem todos têm conhecimento aprofundado de como funciona, dos princípios, né, da independência funcional dentro do Ministério Público. Muita gente pode achar que, por ser o Procurador-Geral da República, ele tem essa autoridade, essa hierarquia, né, essa autoridade para acessar as investigações dos procuradores. Explica para a gente. Primeiro que a ideia de hierarquia é completamente estranha ao Ministério Público. Ele é uma instituição em que, se existe alguma hierarquia, ela é meramente administrativa. Quem é que determina a compra de papel higiênico ou determina as férias dos procuradores. Entretanto, na sua atividade final, cada procurador é dono da sua atribuição. Ele pode e deve fazer a sua investigação de maneira compartimentada. É assim que funciona na Polícia Federal e é assim que funciona no Ministério Público. As investigações elas estão sujeitas ao controle do judiciário e somente em casos de compartilhamento requerido a este juiz pode ser entregue a uma terceira pessoa. O Procurador-Geral da República não tem qualquer hierarquia sobre a Força Tarefa Lava Jato. Ele deve, sim, se necessário, pedir o compartilhamento daquilo
especificamente necessário para as suas investigações. De outra forma, ele não pode ter acesso. Isso é uma garantia não do Ministério Público, mas inclusive do investigado, de modo a que se garanta a cadeia de custódia dessas provas e que não hajam vazamentos descontrolados. É isso, quer dizer, esse é o risco, né? Quando você tem acesso a toda, você abre todo um banco de dados, né? Ele mesmo falou ali de 38 mil pessoas investigadas, que não é bem isso, não é verdade? É uma série de afirmações completamente distorcidas, que, inclusive, embasaram a própria reclamação ao Supremo, afirmações a respeito de comportamentos da Lava Jato, que, na minha opinião, foram completamente levianas por parte do vice-procurador-geral. Não há, na Operação Lava Jato, nada fora do controle da nossa corregedoria e do próprio Poder Judiciário. E esses órgãos, sim, eles têm o dever de fiscalizar o que está acontecendo nos feitos. Agora, o Procurador-Geral da República não, sequer tem poder disciplinar sobre os procuradores. Então, o que nós temos hoje é um grande equívoco que me preocupa muito, porque está inserido, de certa forma, num desejo, na minha opinião, do governo Bolsonaro de controlar informações e controlar investigações. Quando fala-se uma nova agência de inteligência, fala-se em controlar a Polícia Federal, e você vê esta movimentação do Ministério Público, você tem que se preocupar com o que efetivamente está acontecendo. O senhor falou de uma coisa que me lembrou uma outra, nós inclusive registramos ontem com exclusividade. Ele fez uma modificação, o Augusto Aras fez uma modificação no sistema de registro, né? No procedimento que você faz no sistema de registro de procedimentos investigatórios internos ali, seja esse procedimento uma negociação de uma delação premiada, seja um PIC, né? Que seja uma investigação preliminar. Quer dizer, antes, o procurador natural é que registra, né, isso com sigilo e só abre o acesso para aqueles que ele quer, quer dizer, as pessoas que estão ali integradas numa força-tarefa, as pessoas da equipe. E o Augusto Aras obrigou, né, determinou que agora isso seja feito no sistema para que todo mundo tenha acesso. E mandou para a Corregedoria um pedido de investigação de 50 mil procedimentos que são considerados, na opinião dele, invisíveis. É mais uma iniciativa dentro desse projeto de controle? É evidente, mesmo porque está invisível para ele, mas jamais para a corregedoria quando ela visita a unidade e solicita a verificação, normalmente de maneira aleatória, dos procedimentos. Este controle é feito por um órgão próprio. O que me preocupa é que movimentações, e são movimentações às vezes perigosas, como, por exemplo, a negociação de uma colaboração premiada. Nós não estamos falando de nada mais do que a vida de uma pessoa. O colaborador e sua família está muito exposto. E esta informação, o simples fato de haver movimentações de colaboração premiada abertos ao controle ou ao descontrole dentro da instituição, coloca em risco muito mais a pessoa do colaborador, e isso me preocupa muito mais, do que os controles administrativos. Nós temos que repensar isso. Isso foi feito por um bom motivo durante a gestão Janot e deve ser mantido. De outra forma, o sistema vai acabar sendo uma fonte de vazamentos para interessados e colocando em risco pessoas, especialmente familiares, e a vida do próprio colaborador. É muito mais difícil de identificar um vazamento, né, quando todo mundo tem acesso, né? Se aquilo está restrito àquela equipe de investigação, se vazou alguma coisa, ou foi deles, ou foi do advogado, de algum lugar foi, perfeito? Ter controle sobre os acessos, evidentemente. Perfeito. Quando o senhor fala justamente do investigado, do risco, porque, claro, está envolvendo, às vezes, a pessoa, familiares, relações, né? Justamente nessa questão do acesso ao banco de dados, o compartilhamento do banco de dados. A gente sabe que a 13ª e outras varas federais que estão cuidando desses casos da Lava Jato já fizeram compartilhamento com o PGR já fez compartilhamento com essas varas.
emprestamento de provas, dentro justamente de investigações específicas, né? Então, você tem lá o processo tal, certinho, a demanda, aquilo é feito com a anuência do advogado, perfeito? Do investigado, né? Então, me surpreende que até agora os advogados, talvez até para não entrar em choque, não criar algum tipo de constrangimento com o PGR, mas os advogados não podem concordar com um compartilhamento geral, né, que pode expor o seu cliente. Afinal, uma das prerrogativas, né, dos advogados é justamente defender os interesses do seu cliente. Me parece claro que há um risco específico, especialmente nos casos das colaborações. Não se pode permitir o descontrole. Se o PGR necessita de dados, ou nós necessitamos de dados, nós pedimos. E esse pedido deve ser daí repassado ao judiciário que autoriza. Só depois dessa autorização é que ele é repassado para o órgão que solicitou. Os advogados têm que fazer esse controle. Infelizmente, é muito comum nós termos garantistas a soldo no Brasil, mas não garantistas efetivos. Está na hora de nós voltarmos a ter efetividade nas garantias, que incluem garantias do bom resultado de uma investigação, mas também da garantia de vida e de garantia do bom fim de uma colaboração premiada. Nós não podemos expor essas pessoas aos riscos que, eventualmente, elas possam correr além da colaboração vir à tona. Nesse âmbito de iniciativas também que contra, né, a atuação do Ministério Público, nós estamos, inclusive, acabamos de noticiar um acordo aí que está sendo negociado por iniciativa do ministro Dias Toffoli, presidente do STF, o que já de cara a gente já fica com o pé atrás, né, negociando com a CGU, com a AGU e agora também aí o TCU parece que vai entrar nessa brincadeira, um acordo para a negociação dos acordos de leniência, né, que, para quem não sabe, são os acordos de colaboração com a pessoa jurídica, né, com as empresas. E há o risco de que o Ministério Público Federal, que também está concordando através da PGR, obviamente, concordando com esse acordo, há o risco de que ele saia desse processo. Eu fico bastante preocupado, eu tenho acompanhado isso de fora, essas discussões. Fomos nós que criamos os acordos de leniência no âmbito do Ministério Público Federal. O primeiro foi com a Cetal Óleo e Gás, na Operação Lava Jato mesmo. É muito preocupante, porque nós vimos na Operação Lava Jato, é claro, no dia a dia dos pequenos casos, as coisas podem até funcionar razoavelmente. Mas quando você tem um grande caso em que envolve a grande política e que o próprio governo, como aconteceu no início da Lava Jato, estava inserido no problema em si, no problema criminal em si, você vê que os acordos podem significar muito mais um atrapalhamento para as investigações do que realmente um auxílio. Por isso, durante a Operação Lava Jato, foram tomados uma série de cuidados. Nós alertamos a CGU, nós estamos encaminhando acordos, mas o conteúdo desses acordos só vai ser revelado ao final do processo. Por quê? Porque nós não poderíamos revelar o que estava acontecendo sob riscos de vazamento. Então, a minha preocupação é que se monte um arcabouço que não ingesse investigações, que dê possibilidade, por exemplo, do Ministério Público, em casos extremos, em que haja a contaminação do próprio governo nas investigações, que se permita que o Ministério Público faça os acordos independentemente. Revele isso a posteriori. Inclusive, há o risco de que eles determinem que o Ministério Público, que estiver investigando, né, determinado caso e que encontre algum ilícito envolvendo uma empresa, uma pessoa jurídica, tenha de informar, tenha de comunicar imediatamente isso a esses órgãos, a AGU, CGU, que são subordinados ao presidente da República. Quer dizer, mais ou menos dentro dessa linha, dessa estratégia, desse plano de controle absoluto de tudo que está acontecendo, né? Nós não podemos admitir, em certas hipóteses, que as investigações deixem de ser sigilosas. Há casos sempre que a investigação deve ser sigilosa, especialmente quando ela envolve interesses poderosos que poderão tomar conhecimento daquela investigação através dessas comunicações. Eu acho que o princípio geral será sempre esse. Mesmo que haja um grande acordo
no sentido de comunicação, a comunicação só poderá ser feita se não houver perigo às investigações. Bom, nós temos visto, o senhor pode até citar aí os exemplos que o senhor considera mais relevantes, nós temos visto alguns avanços da Lava Jato, alguns avanços institucionais conquistados pela Lava Jato, eles se perderem justamente agora, né, nesse governo atual, seja por omissão, seja com apoio, também por iniciativa do Congresso. Nós temos visto aí o pessoal tentando colocar no lixo da história a possibilidade de você retomar a prisão, né, após condenação em segunda instância. A gente vê, tanto no âmbito do Congresso, como também seja no STF, você tentar recuperar, né, o foro privilegiado, né, para aquele mais amplo, né, para parlamentares e autoridades afins. A gente tem visto uma série, né, aquela história do juiz das garantias também, que acabou criando um imbróglio aí jurídico enorme, né? Como é que o senhor vê justamente todos esses avanços que vocês conquistaram, né, que tiveram aí esse trabalho imenso de conquistar, que são conquistas históricas e conquistas para toda a sociedade? Qual o teu sentimento? E fica à vontade para numerar aí as que o senhor considera aí mais importantes, né? Se perderem, né? Esses avanços institucionais se perderem depois de tanto esforço, de tanto trabalho. Eu tendo a achar que isso faz parte de um grande pacto nacional que aconteceu depois das eleições de 2018, com o impacto que ela teve sobre a classe política. A classe política percebeu que, se não fizesse alguma coisa, ela estaria diante, nos próximas eleições, de uma situação talvez incontornável. E, de repente, certas lideranças, que incluem até lideranças do próprio Judiciário e do Congresso Nacional, passaram a fazer medidas para dificultar as investigações. Nós tivemos reversões de jurisprudências, como no caso do segundo grau, a execução após a condenação em segundo grau. Nós tivemos reversão de uma jurisprudência que separava os crimes eleitorais dos crimes não eleitorais. O Supremo, revertendo a sua própria jurisprudência, determinou a prevalência da justiça eleitoral. Nós tivemos, de certa forma, uma retirada de uma série de processos de Curitiba, especialmente, que eram, daquele momento, as investigações mais adiantadas e mais eficientes. Então, o Supremo Tribunal, nós vimos agindo de uma forma a conter o avanço da Operação Lava Jato. De outro lado, nós temos o Congresso Nacional, com ameaças implícitas aos procuradores, ou melhor dizendo, explícitas a procuradores, com a lei de abuso de autoridade, porque é uma lei que, na sua grande maioria dos artigos, visa procuradores e juízes, policiais também. Então, nós tivemos uma série de derrotas no projeto de lei do governo federal, o projeto Moro, que acabou se transformando de um projeto pelo combate à corrupção e ao crime organizado em um projeto que dificultou ainda mais este combate. Nós temos esses setores agora envolvidos também pelo próprio governo federal com o problema das rachadinhas dos filhos de Bolsonaro, esses setores também mancomunados de alguma forma com Augusto Aras, que está destruindo internamente a própria instituição que faz parte, o que é muito grave, porque hoje em dia nós não estamos falando mais simplesmente da destruição da Operação Lava Jato. Nós estamos falando da destruição do Ministério Público como instituição independente. Então, tudo isso é muito preocupante. E eles fazem isso apenas para salvar a velha política. O PGR, Augusto Aras, ele disse o seguinte, que o lavajatismo há de ser superado pelo antigo enfrentamento à corrupção. O que é o antigo enfrentamento à corrupção? Salvo engano, a frase era o natural, bom e velho enfrentamento, combate à corrupção. Está aqui a frase completa. O lavatismo há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção. Perfeitamente, obrigado pela explicação. Em outras palavras,
o lavajatismo vai ter que ser superado pela volta da impunidade, porque não existe bom e velho enfrentamento à corrupção. Antes da Operação Lava Jato, nós tivemos pequenos sucessos na Operação Banestado, aqui no Paraná mesmo, e alguma coisa no TRT de São Paulo, que também é um exemplo de uma boa investigação. O Mensalão, mas nada com o tamanho e eficiência que a Operação Lava Jato trouxe, e nada que fosse minimamente razoável para enfrentar a corrupção no Brasil, porque a corrupção no Brasil ela está nos 3 níveis da federação. Aqueles que não estão no governo federal, eles tentam a corrupção nos governos estaduais, nos governos municipais. O que nós temos é uma corrida pela corrupção, uma corrida pelo dinheiro ilícito para equilibrar as eleições. As eleições e o controle dos partidos só existe com o dinheiro ilícito. Então, a minha preocupação é que o que Aras deseja é simplesmente a volta da impunidade, porque eu não sei de onde ele tirou que houve, em algum momento do passado, um bom enfrentamento à corrupção. O senhor fica decepcionado com presenciar essa situação, visto que o Bolsonaro se elegeu pegando carona na bandeira da Lava Jato, falando de combate à corrupção? Eu não era, em nenhum momento, uma pessoa que tinha Bolsonaro entre as suas escolhas políticas. Infelizmente, o segundo turno nos leva a fazer escolhas entre o menos pior. E, às vezes, o menos pior não se revela menos pior, mas tão pior quanto. E, no caso de Bolsonaro, ele é tão ruim quanto as opções que nos foram oferecidas no segundo turno. Mas eu não tenho essa sensação, porque realmente eu não acreditava nele. Talvez o Sérgio Moro tenha acreditado efetivamente em Bolsonaro, saiu de uma carreira de 20 anos como magistrado, de certa forma foi ingênuo, porque a trajetória de Bolsonaro não indicava de maneira alguma qualquer tipo de plano efetivo contra a corrupção. Mas ao explodir o escândalo das rachadinhas, qualquer pejo foi para o espaço, a vergonha sumiu, ele assumiu hoje claramente um papel de articulador de um grande acordo nacional e, infelizmente, o Brasil vai ter que esperar a próxima eleição para corrigir os seus rumos. Vou falar de rachadinha já daqui a pouco. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, defendeu um dia desse uma quarentena política para juízes e procuradores que deixem as suas carreiras justamente para concorrer na política, concorrer a algum cargo eletivo. 8 anos. Eu fui lá, peguei a lei da ficha limpa, vi que a condenação de um corrupto pela lei da ficha limpa são 8 anos da perda de direitos políticos. Como que a gente encara um negócio desse? A gente sabe, inclusive, que tem projetos de lei já correndo que variam ali 4 anos, 6 anos. Quer dizer, como encarar, como entender uma iniciativa dessa? Isso está dentro daquelas manifestações de Toffoli que desagradam, na verdade, desagradam o próprio direito, porque é completamente infeliz por todos os aspectos. Veja bem, nós temos um problema sério nas quarentenas efetivas. Nós devíamos ter quarentenas para procuradores gerais da República ou advogados gerais da União em serem ministros do Supremo. Isso é uma questão séria, porque hoje o que nós vemos é a cooptação destes cargos pelo interesse, pela uma oferta, às vezes explícita, do presidente de uma cadeira no STF. Isso é muito mais preocupante, porque se um juiz ou um procurador tem que abandonar sua profissão com um ano de antecedência, se não me engano, pelo menos um ano antes, e depois vai ter que enfrentar as urnas, ele vai ter que se submeter ao voto popular, isso é menos grave do que uma pessoa ter que ser sabujo de um presidente da República e de congressistas para ser aprovado e ser ministro do Supremo. Nós temos que falar de quarentena, mas não como Dias Toffoli quer. Segundo, se ele pretende atingir Sérgio Moro, então ele faltou na aula sobre retroatividade da lei. Não é possível, porque hoje Sérgio Moro não é juiz.
Então, não há a menor possibilidade técnica de esta lei, ou até uma emenda constitucional, retroagir para atingir alguém que já não é juiz há algum tempo, há mais de ano. Então, Essa, por todos os motivos, perdão. eu não acredito que seja possível ou razoável esta ideia de Toffoli. A gente tem ouvido algumas interpretações, justamente em função dessa questão da retroatividade, que no caso, por exemplo, da lei da ficha limpa, você justamente na hora de você registrar a candidatura, é que você pega a lei da ficha limpa e vê lá, olha, tá aqui, o cara entrou porque ele foi condenado há 2 anos e tal também. Quer dizer, você tem um enquadramento que ele é quase retroativo. Não haveria esse risco de você tentar enquadrar o Sérgio Moro, ou até o senhor mesmo, não sei se o senhor tem pretensão política, né? Mas saiu há pouco tempo e se aposentou há pouco tempo, também não correria esse risco aí? Não há esse risco? Há uma diferença muito grande em ser um condenado, então, portanto, você está num estado determinado pela lei como uma consequência de uma condenação judicial, de você ser ou ter sido juiz, a menos que agora ser juiz ou procurador seja equivalente a ser condenado, até mesmo porque você disse que os 8 anos configuram a pena da condenação, muito mais da ficha limpa, muito mais. Então, nós estamos cada vez mais condenando juízes e procuradores pelo fato de serem juízes e procuradores. Isso parece um absurdo, que não tem a menor razoabilidade. A retroatividade não pode determinar uma mudança do estado atual da pessoa. E um condenado é condenado, no, mesmo 1 ano ou 2 anos da condenação. Mas um ex-juiz não é mais juiz, e isso não pode configurar de maneira alguma um impeditivo à sua candidatura. Ontem eu comentei até no meu vídeo que eu gravo à noite que, em função da decisão do STF, que também fez ali uma interpretação, STF não, né? Segunda turma, com 2 ausentes, né? Só o Gilmar e o Lewandowski acolheram o recurso do Lula, retiraram ali o termo 1 da delação do Palocci, que a defesa mesmo do Lula tinha pedido para colocar dentro do inquérito. Agora disseram que a colocação disso que foi uma tentativa de politizar o processo, enfim. Foram acolhidos esses argumentos e a gente percebe claramente uma pavimentação de um caminho para o julgamento de outro recurso, né, que o Lula pede, inclusive, para anular até a sentença dele, né, do triplex, do sítio e tal, acusando o Moro de parcialidade e suspeição. Estou vendo a hora que a gente vai ver aí o Lula recuperando os direitos políticos dele, concorrendo na próxima eleição de 2022, e o Moro, se der sorte, não vai estar preso, né? Se der sorte. É muito preocupante que o Brasil esteja caminhando nesse sentido. Infelizmente, este é um risco evidente, porque esta votação, ao que tudo indica, será determinada por Celso de Mello. Já existem 2 votos contra a suspeição de Sérgio Moro e, possivelmente, agora, a indicação, e eu não esperava muito diferente de Lewandowski e Gilmar, no sentido da suspeição de Sérgio Moro. Então, isso é muito preocupante, porque nos transmite a ideia de que realmente não vale a pena para procuradores e juízes processar nada além que seja os tradicional negros, pobres e prostitutas. Porque, qualquer forma, hoje, você está correndo o risco de ser criminalizado na sua atividade pelos políticos. Nós estamos vivendo um momento de municipalização do Brasil, aquele velho discurso que o prefeito vai tirar o promotor da cidade, está agora acontecendo. Talvez nesse meio do mês nós tenhamos um caso em que o CNMP vai tirar Deltan Dallagnol do caso. Dia 18 agora. Numa decisão que seria por todos os motivos absurdos. As pessoas podem não gostar de Deltan, podem achar que ele é evangélico, alguns, ou que ele tem um jeito de falar exagerado, ou que ele não devesse falar assim ou assado, mas os motivos disso nada mais são do que o político vai tirar o promotor porque está incomodando. É isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos querendo punir, melhor dizendo, juízes e procuradores
procuradores porque eles fizeram o seu trabalho, e pela primeira vez um trabalho eficiente. Infelizmente, isso tem que acabar e de uma maneira radical no Brasil, com a implantação do Estado de Direito efetivo. Não é possível mais admitir esse estado de coisas. O senhor está falando isso tudo, eu estou aqui me perguntando, o senhor até mencionou a questão da rachadinha. Tem muita gente que relativiza a rachadinha, né? Diz que é um crime menor, etc. Mas a gente tem visto aí, né? O Flávio escancarou, o presidente escancarou, o Aras escancarou, todo mundo escancarou. Aí parece que o STF se sentiu mais à vontade também, tem ministro do STJ escancarando também, está todo mundo no Congresso, todo mundo escancarando o seu sentimento anti-Lava Jato, o que eu entendo como um sentimento pró-corrupção, pró-libera geral. Por que está acontecendo isso? Olha, veja bem, eu tenho para mim que o sistema de contrapesos, de freios e contrapesos no Brasil, que seria o modelo constitucional que a Constituição americana nos trouxe no século XVIII ainda, é um modelo que no Brasil se transformou em uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Na verdade, pelo sistema ser tão intricado, o que nós temos é que uma instituição garante a impunidade da outra. E todos se locupletam nesse processo. O processo é comandado pela velha classe política que usa dinheiro ilícito para se manter no poder dentro dos partidos, para se manter no poder através de campanhas eleitorais milionárias, e quando ela se sente ameaçada, ela usa as suas diversas relações de poder nos diversos órgãos e instituições para manter o status quo. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E eu fico muito preocupado e sempre digo, não me assusta isso, mas me assusta é que nós estamos num relativismo moral e os bons estão silenciosos. A imprensa trata tudo como se fosse uma guerra de versões, como se fosse um relatório. Agora eu não faço mais, desculpe eu falar isso, estou falando para um jornalista, né? Mas vocês têm... Há jornalistas e jornalistas, como há procuradores e procuradores. Mas, de qualquer maneira, o que eu vejo é que, hoje em dia, os jornais fazem relatório de posições. Eles não são capazes de questionar efetivamente o que está por trás. Veja o caso do Deltan Dallagnol, que me preocupa muito. Nós sabemos que, em setembro do ano passado, o Senado não reconduziu conselheiros ao CNMP porque esses conselheiros eram pró-Deltan Dallagnol. E nós denunciamos isso aqui. Exatamente. Havia uma encomenda de punição. Ora, se em qualquer país do mundo eu dissesse que há uma encomenda do poder político para uma punição de um procurador ou de um juiz, isso aí seria crime. No Brasil, isso é tratado pela imprensa como mais um fato normal dentro dessas relações espúrias de poder. Isso me preocupa muito. Nós temos que dizer que o que está acontecendo no Brasil é criminoso. Muitos desses fatos que nós estamos vendo são criminosos e nós não podemos aceitar, nós temos que denunciar, mas os procuradores estão sendo calados, o Ministério Público está sendo calado, a magistratura já, por sua natureza, não falava. Tentou-se até calar a imprensa, vocês da Cruzoé foram vítimas disso. Esse inquérito de Alexandre de Moraes é um absurdo. Por mais que eu não goste dos bolsonaristas e das bobagens que eles falam, a punição para uma pessoa pelo que fala só pode ser feita depois que ela falar. Claro. E não previamente, calando o seu canal de acesso à população. Então, nós estamos vendo um sistema que está, de maneira autoritária, impondo o seu ponto de vista a toda a população. E, infelizmente, com a pandemia, pelo cansaço, pelo relativismo moral, a população também está muito quieta. Bom, a gente tem alguns golpes finais aí sendo preparados. Em setembro, é o limite do mandato da Força-Tarefa. Né? Normalmente, ele é renovado. Pelo que a gente tem ouvido, ele não será renovado. O Aras
está querendo criar um novo tipo, né? Um novo sistema, mudar o nome, núcleo de não sei o quê e tal, fazer uma outra coisa. Mas atacar justamente o modelo, ele já deixou claro, acabar com o lavajatismo, acabar com o modelo. Eu imagino que ele quer acabar, inclusive, com esse modelo de sucesso das forças-tarefas, né? E de todo esse processo, né? O uso de delações premiadas, tudo aquilo que fez a Lava Jato um sucesso. O que isso tem aí como os pilares da Lava Jato, como conceito? E o que a gente tem para manter a partir de setembro? Conceitualmente, nós temos, primeiro, o trabalho em equipe, trabalho em forças-tarefas. Eu não sou um defensor do modelo das UNACs, que eu poderia chamar de GAECos, porque são os modelos estaduais. Para mim, há um problema sério no controle do procurador-geral, porque ele não está só pretendendo criar essa unidade, mas ele quer escolher a pessoa que vai gerenciar todos os grandes casos do país. Isso me preocupa. Uhum. O modelo das forças-tarefas é um modelo democrático, descentralizado. Nenhuma tem grande poder além do seu caso. Agora, se nós tivermos uma UNAC sob o comando de um procurador escolhido pelo procurador-geral, e se não houver uma democracia interna dessa unidade, entre os diversos procuradores que a compõem, nós corremos o risco de entregar tudo o que há de mais importante no país ao controle efetivo, a última palavra, do poder político, claro, que controla a indicação do procurador-geral. O pilar das forças-tarefas, o trabalho em equipe, é um deles. O segundo é das técnicas colaborativas. Colaboração premiada e leniência. Nós tivemos as primeiras colaborações, nós fizemos em 2003 ainda no Banestar, eu e o Dr. Vladimir Aras, depois nós criamos em 2016 as leniências das empresas, e isso se desenvolveu de uma maneira extremamente eficiente para alavancar investigações de forma exponencial. Então, de uma Range Rover, em 4, 5, 6 anos, nós chegamos a este mundo de informações. Isso é graças às técnicas colaborativas. E terceiro ponto essencial é a comunicação. Os procedimentos da Lava Jato, por estarem num ambiente eletrônico, propiciaram que a própria imprensa fosse atrás das suas informações. Elas estavam acessíveis a qualquer um do povo, porque o juiz só entendia, no caso Sérgio Moro, que sigilo é necessário enquanto útil à investigação. Senão, o princípio é o da transparência. Nós, da Lava Jato, sempre levamos a nossa opinião, o que estava acontecendo, explicamos para a população diretamente quais eram as nossas acusações. Por quê? Porque, de outro lado, nós teríamos somente a versão da defesa. Claro. Então, esses são os três grandes pilares. Se você pode notar que são os três pilares atacados. Eles fizeram, obviamente, a lição de casa e compreenderam a natureza da eficiência da Lava Jato e agora estão tentando destruir justamente os pilares dessa operação. O senhor fala de transparência, eu me lembro, inclusive, né, porque muitos advogados desses investigados conseguiam alimentar a narrativa durante muito tempo na imprensa de que havia vazamentos diários na Lava Jato e, na verdade, o que havia era o acesso, né, imediato às peças das investigações, às representações do Ministério Público, aos inquéritos, às decisões, os despachos do juiz. Então, claro, nós, por exemplo, que sempre tivemos interesse especial na cobertura dessa, que é a maior operação anticorrupção do planeta, né, justamente nós tínhamos uma velocidade incrível em obter essas informações que já estavam, né, sem sigilo, disponibilizadas no sistema eletrônico, no IPROC, que é outra coisa também que querem destruir, né, o IPROC, e a gente disponibilizava isso para o público e éramos atacados aí como se tivéssemos compactuado com vazamentos. Bom, quando o senhor fala, o senhor mencionou uma coisa aí, já falou diversas vezes do Banestado.
do Banestado. Eu gostaria que o senhor pudesse sintetizar rapidamente, porque muita gente agora voltou essa história do Banestado, né? Banestado, CC5, até um dia desse vou até lhe perguntar, né? Porque antes da gente entrar no Banestado, né? Queria que sua opinião sobre o seguinte: o Banco Central, já que a gente está falando do Libera Geral, o Banco Central ele aumentou o valor mínimo aí de transações em reais no exterior, né? Que devem ser informadas, obviamente, ao Banco Central, de 10 mil para 100 mil dólares. E aumentou também de 100 mil para 1 milhão, né? O valor ali que precisa ser declarado de investimento no exterior. Na sua opinião, o senhor que tem longa experiência em investigação, já investigou CC5, né? Quando eu vi isso aí, eu fiquei, pô, mas será? Parece, né? Tá um cheiro de CC5, até brinquei no meu último programa. O senhor trabalha com a questão do compliance. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que essa decisão ela abre espaço para... Né? A gente viu aí o COAF também sendo marretado, saiu, tiraram dali, jogaram para um lado, jogaram para dentro do Banco Central, nunca mais vimos o COAF. O fato é o seguinte: dentro desse contexto, essas decisões preocupam, essa mudança preocupa? O senhor acha que isso pode ser utilizado para fins ilícitos? Ela preocupa, sim, porque na Operação Banestado, uma das formas mais eficientes de nós construirmos uma linha de acusação era justamente a evasão de divisas, que era a não informação ao Banco Central de qualquer valor depositado acima do limite de 10 mil. Então, naquele momento histórico, a evasão de divisas foi o principal carro-chefe das investigações, porque não era uma investigação de corrupção, mas sim uma investigação de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Uhum. Agora, essas mudanças, talvez até com alguma razoabilidade em termos inflacionários, mas não com razoabilidade de momento. Eu acho que, às vezes, falta muito ao Banco Central fazer essa discussão de uma maneira mais clara e ampla, com a participação, inclusive, do Ministério Público, porque, no final das contas, esse tipo de criminalidade precisa ser construída em cima de dados que estão no Banco Central. Saber esses dados do Banco Central é essencial para nós do Ministério Público, ou para o Ministério Público agora, já que eu não sou mais do Ministério Público. Me preocupa também o próprio lançamento da nota de 200, Ele perguntar disso também. Na contramão de toda tentativa que tem sido feita há anos, e com resistência do Banco Central, de determinar que dinheiro vivo não possa ser usado mais no Brasil em determinadas transações acima de um determinado valor. E isso é importante, por quê? Porque a transação eletrônica hoje é facilmente rastreável e tornaria os negócios muito mais transparentes para as investigações e para o próprio interesse privado. Então, tudo isso nos preocupa sobremaneira, porque, às vezes, o Banco Central age, na minha opinião, até com boa vontade, mas ele ouve muito os setores econômicos e deixa de ouvir os setores técnicos de combate à lavagem de dinheiro e a persecução penal da criminalidade organizada. Nós temos que ter um sistema eficiente, porque a criminalidade organizada gera muito dinheiro vivo. Nós precisamos controlá-lo. E com uma nota de 200, nós vamos ter muito mais dificuldade para controlar o dinheiro indo e vindo em maletas ou sendo depositado em apartamentos. Isso é muito preocupante. Aproveitando, o senhor pode fazer uma síntese rapidamente da Operação Banestado, das contas CC5? A Operação Banestado ela surge através de notícias de operações CC5, uma autorização que, na minha opinião, foi uma forma pelo qual o governo Fernando Henrique achou de liberar a pressão sobre o câmbio. Naquele tempo havia uma paridade artificial entre o dólar e o real, e de uma forma, vamos dizer assim, tipicamente econômica, porque a moral completamente contra a lei, foi dada esta autorização para que dólares supostamente gastos em
em Cidade Leste entrassem no Brasil e fossem permitida a conversão e a remessa ao exterior na forma de dólares, quando, na verdade, era uma permissão para que o mercado ilegal de câmbio utilizasse Foz do Iguaçu como uma válvula de escape do dinheiro, do dinheiro ilícito no Brasil. Nós vimos isso, então, e isso estourou, e nós fizemos uma investigação que durou alguns anos, e esta investigação mostrou uma cadeia extensa de doleiros. Nós fizemos a prisão de Alberto Youssef, nós fizemos o Toninho da Barcelona, destruímos o mercado de câmbio daquela época. Infelizmente, os goleiros daquela operação voltaram na Lava Jato. Eles voltaram a trabalhar. E por quê? Porque o nosso sistema penal e processual penal é ineficiente. Por mais que você tenha feito todo um bom trabalho naquela época, você, para conseguir um trânsito em julgado, é quase impossível para alguém que contrate um advogado mediano. Não precisa nem ser um grande advogado. Então, o que aconteceu? Esses grupos de doleiros voltaram todos a trabalhar. Teve uma coisa que eu acho que talvez seja importante também a gente mencionar, que nós tivemos aqui no Banestado, 684 denunciados e 97 condenados. Quer dizer, ainda não havia essa prática que foi adotada pela Lava Jato de você colocar como em fases, né, a investigação. Fecha um pacote, passa para a próxima investigação, fecha outro pacote, então você tem aí, na Lava Jato, aí, mais 70 fases, né, porque você pode... esses advogados podem tentar criar algum tipo de nulidade naquela fase, naquela investigação, pode até conseguir gerar algum tipo de problema e essa operação ser cancelada, essa condenação e tal, mas isso não afeta todas as demais, né? É por aí? Na verdade, nós tínhamos, de certa forma, um trabalho em fases naquela operação, não tantas fases assim. Nós concentramos basicamente em 3 grandes fases. Houve uma fase muito importante, que foi a Farol da Colina, na qual foi a maior operação até recentemente da Polícia Federal, que nós fizemos em 8, salvo engano, 8 estados ao mesmo tempo. Então, naquele tempo, nós talvez tenhamos pecado pelo gigantismo das operações e não pela setorização. A Lava Jato agora foi mais setorial. Ela teve um aspecto, uma operação gera uma busca e apreensão, que gera possivelmente uma colaboração, que vai gerar novas operações. E ela foi crescendo de maneira exponencial. Tudo isso, o embrião está no Banestado, mas o Banestado ainda não tinha desenvolvido completamente todas as técnicas. Vou aproveitar a oportunidade nossa aqui para que o senhor possa rebater uma fake news que está ressurgindo aí nas redes sociais também, em função do Banestado, em função da ICC5, que tem a ver justamente com o seguinte: o que tem saído por aí, que a gente toda hora, inclusive na nossa TL aparece, etc. Vem até matéria da revista Isto É, 2003, colocam aqui, título da matéria: Raposa no Galinheiro. Aí menciona o senhor, Carlos Fernando Santos Lima, em função da sua esposa ter sido funcionário do Banestado, que o senhor teria atuado para barrar a quebra de sigilo de contas suspeitas por parte da CPI. Por favor, a oportunidade que o senhor tem também para esclarecer esse episódio. Isso faz parte daquilo que eu sempre digo, quem está na chuva é para se molhar. E você, sendo líder de qualquer tipo de investigação, participando de uma investigação desse tipo, sempre surge esse tipo de notícia. O que eu posso dizer é que naquela época nós fomos vítimas, eu, minha família e outros procuradores, inclusive, fomos vítimas de uma campanha que veio da CPI, uma campanha contra nós, que veio da CPI porque nós estávamos mexendo com interesses muito poderosos internamente. Eu posso dizer que era uma campanha totalmente mentirosa. Eu processei a revista, ganhei essa indenização, R$70 mil, desde 2003, e até hoje eu não vi a cor desse dinheiro, porque a revista está em recuperação judicial. O que eu posso dizer é que isso aí ressurge e surge, e eu sempre digo para a Deltan que é o tipo de coisa que você não controla, na verdade, porque é a indústria da fake news, é a indústria da maledicência, do assassinato de reputações.
O que a gente pode dizer é que o trabalho foi bem feito, infelizmente só não foi melhor porque ele ainda tem os problemas naturais de qualquer processo no Brasil. Nós nunca chegamos ao finalmente. E quando eventualmente chegamos ao final, o trânsito em julgado aconteceu no Banco do Estado, o acusado, o condenado já está tão velho que ele acaba conseguindo prisão domiciliar. Como diz Deltan, o sistema foi feito para não funcionar. Para não funcionar. Mas dessas acusações, quer dizer, a acusação em si, ela é mentirosa em função da tua atuação, é mentirosa Sim, então, ao sim. fato da sua esposa trabalhava ou não trabalhava? A minha ex-mulher Foi isso? trabalhava. Ela já era minha ex-esposa, ela trabalhou realmente como escriturária, sem Ah, qualquer função comissionada, na agência que se localizava na Ponte da Amizade. Esse era uhum, o único fato efetivo. Ela não exerceu nenhum cargo de gerência ou em qualquer momento na sua carreira dentro do Banco do Estado do Paraná, mas isso é suficiente para se criar teorias conspiratórias. claro, Os fatos foram provados e comprovados e depois se gerou essa indenização. Não houve nem sequer uma sindicância administrativa, de tão absurdo que eram as afirmações. claro, ou seja, ela não tinha nenhum tipo de acesso, de participação, nada que pudesse levá-la a ter Não. nada disso aí. Era uma funcionária de atendimento a clientes na linha de frente do banco. Aproveitar para para rebater uma outra fake news. Estão dizendo que a Lava Jato é tucana. O senhor até mencionou o Fernando Henrique, Banestado teria poupado aí vários tucanos. Por favor, se posicione sobre essas acusações. É tucana? Ah, na verdade, o Banestado não foi uma investigação sobre corrupção política. Na verdade, foi uma investigação sobre lavagem de dinheiro e grandes doleiros. Em nenhum momento ela teve qualquer vinculação com atividade política. Eventualmente, algum político podia ter usado aqueles doleiros, mas a investigação em si não visava nenhuma atividade política partidária, nem mesmo corrupção de grandes empresários. Nós remetemos todas as informações para a Receita Federal e a Receita Federal fez a autuação fiscal daqueles que usavam os esquemas criminosos. Foi basicamente o que foi feito em relação aos usuários do sistema de lavagem. Eu tenho para mim, isso é que é um fato que eu tenho como justificativa, é que o governo Fernando Henrique usou daquilo como medida econômica, Uhum. efetivamente, como uma válvula de escape, uma válvula da pressão que havia sobre o mercado, sobre o câmbio ilegal no mercado do dólar paralelo. Então, esse mercado dólar paralelo precisava escapar da pressão que havia pela paridade artificial do câmbio do dólar oficial. E foi isso, salvo engano, no governo Fernando Henrique, que se determinou a possibilidade de se usar as contas CC5 para remessa ao exterior. O uso das contas CC5 não tem nada de irregular. Aquela autorização específica para as agências de Foz do Iguaçu, dos grandes bancos, operarem câmbio de dinheiro que vinha supostamente do Cidade Leste, é que foi irregular. E foi uma decisão com objetivos econômicos. Mas isto é uma análise que eu faço sobre os motivos Claro. que o Mas, governo tomou. Isso não é criminoso em si. perfeito. Não é criminoso em si, nem era objeto da nossa investigação em Foz do Iguaçu. Agora, a Lava Jato, não. A Lava Jato revelou crimes de... Se não fosse a Lava Jato, nós não teríamos as investigações do metrô de São Paulo e nem do arco rodoviário em São Paulo, ou das obras da Copa, ou das Olimpíadas, eletronuclear, porque isso tudo foi revelado nas leniências e colaborações da Operação Lava Jato. Quer dizer, a gente tem Paulo Preto, né? Vamos falar dos nomes para eles poderem identificar. Paulo Preto, operador dos Tucanos de São Paulo. Nós temos aí também a operação pegando Beto Richa, governador, né, tucano, ex-governador tucano lá do Paraná. Sim, exatamente.
A Operação Lava Jato, inclusive, desbaratou algo que era aqui no Paraná muito dito há muitas eleições, usado por diversos políticos, que eram os esquemas das concessionárias de rodovias. Foi esta investigação que detonou uma série de acordos das concessionárias por todo o Brasil, revelando fatos criminosos envolvendo diversos governos, inclusive tucanos. E estas investigações elas estão espalhadas pelo Brasil. Infelizmente, em determinado momento, essas investigações foram sendo retiradas de Curitiba. E esse retirado não é culpa da Operação Lava Jato. Quem tem que responder por elas são os ministros do Supremo que fizeram essas decisões, tomaram essas decisões. Por entenderem que não havia vínculo com o Petrolão, né? Então resolveram, né, se você tem uma investigação de concessionária de pedágio, então isso não tem vínculo com o Petrolão, então manda para outra, né? Se você tem aí metrô de São Paulo, não, manda para São Paulo. Só que a gente viu na Lava Jato que as empresas, né, as empreiteiras, as grandes empreiteiras que atuavam na Petrobras, na verdade, elas se transformaram em grandes grupos empresariais com atuação em vários setores da economia, né? Setor de energia, setor de infraestrutura, quer dizer, e esquema dominava todo o Estado, né? Os esquemas em si, eles são exatamente o mesmo, replicados para estados, municípios e outros órgãos públicos. Mas o esquema do Petrolão não tem nada de especial. Ele apenas, talvez, tenha sido o maior de todos, mas ele era replicado em tudo. Eu posso dizer que no Brasil, qualquer atividade estatal gerava recursos ilícitos, até aprovar legislação no Congresso Nacional. Nós temos casos de leniência em que as empresas afirmam que compraram medidas provisórias, compraram aprovação de legislação, compraram CPIs dentro do Congresso Nacional. No Brasil, se vendia tudo. Tudo. E se nós não mudarmos a forma de agir, logo vai se voltar a vender qualquer coisa. Se você entrar por esse debate, né, qual a legalidade, né, de leis, né, que foram aprovadas na base da propina, né? Realmente é uma discussão. Isso é muito interessante. Bom, só para finalizar essa questão dos tucanos, aproveitando a oportunidade, porque muita gente fala assim, o Alckmin só está sendo pego agora, o Aécio ninguém pegou, mas esse pessoal tinha foro privilegiado, não é isso? Quer dizer, quem tinha que pegar era o PGR, era o STF, era o STJ, não é isso? Eu creio que você pode ser responsabilizado e, claro, uma operação como a Lava Jato vai ter, ainda mais se ela for encerrada artificialmente, ela vai ter milhares de investigações potenciais que não puderam ser feitas. Mas você só pode ser responsabilizado por aquilo que está no seu alcance, não aquilo que lhe foi retirado ou que é da atribuição de competência de outro órgão. Então, o que a Lava Jato vai ter que responder são pelas suas omissões, mas não pelas omissões dos outros. É que o nome Lava Jato, hoje, ele é um grande guarda-chuva, que às vezes envolve investigações que nem sequer são Lava Jato, como a JBS. Não são nem sequer Lava Jato, mas tudo virou um grande guarda-chuva, porque hoje a Lava Jato é uma forma de se combater a corrupção. São técnicas de combate de corrupção. Então, sob esse guarda-chuva, às vezes as acusações também são fáceis. Eu sempre me oponho, quando alguém me pergunta, mas a Lava Jato não está sendo punida pelos seus abusos? Eu falo, se você me especificar quais são os abusos, eu posso me defender. Claro. Mas nada mais difícil do que você ser confrontado com palavras genéricas do tipo abusos e excessos. Eu posso explicar as investigações da Lava Jato em Curitiba, mas não posso explicar as omissões dos outros. Lembrando que, nesse esquema, né, que investigou essencialmente, né, começou a investigar essencialmente a Petrobras era dividida pelo PT com o PMDB, com o PP e outros partidos menores que integravam a base de sustentação do governo Lula e do governo Dilma. E o PSDB não fazia parte dessa base, então ele também não estava nesse esquema. Estava em vários outros esquemas, né, porque tinha governos estaduais aí, mas não especificamente nesse esquema. É bom para aproveitar para esclarecer. Quando o senhor fala de abusos, aí me vem justamente em mente, já para a gente ir finalizando a nossa conversa, a frase
do Augusto Aras, dizendo que seria um risco vocês terem lá, quer dizer, vocês, né, a Lava Jato, ter essa base de dados lá com 350 terabytes, mais com 38 mil pessoas envolvidas e tal, porque isso poderia ser utilizado para chantagem e extorsão. E aí é uma acusação muito grave. Ela vai na linha de uma narrativa levantada por vários advogados, dizendo que os delatores eram presos, eram mantidos presos, né, para poder negociar a delação. E que poderia, nessas negociações, acontecer algum tipo de chantagem, algum tipo de extorsão. Como que eram feitos os acordos, doutor Carlos Fernando, e se a presença do advogado era constante? Quer dizer, qualquer tipo de negociação com o réu, com o investigado, ela era feita na presença do advogado? Primeiro que as acusações de Augusto Aras são absolutamente levianas. Eu tenho que usar essa palavra diversas vezes, porque são suposições que estão agredindo funcionários públicos exemplares, que fizeram o melhor possível. E eu desconheço qualquer advogado que tenha participado de um acordo de colaboração que possa dizer que foi submetido a qualquer exigência absurda ou ilícita. Então, isso para mim é aquelas coisas que são incompatíveis com a figura do Procurador-Geral da República. Agora, nós tínhamos muitas regras, porque, eu lhe digo, nós começamos em 2003. Eu e Vladimir Aras fizemos a primeira colaboração no modelo clausulado, acordo, submetido à homologação judicial, que foi de Alberto Youssef. No Banestado foram feitos 17. Isso aí muito antes, quase 10 anos antes da própria lei criar o acordo no nosso arquétipo legal. Então, nós tínhamos muita técnica e muita estrutura a respeito de como fazer acordo. Eu, inclusive, dei aulas sobre acordos de colaboração e leniência na Escola Superior do Ministério Público da União, enfatizando os perigos do acordo. E quando um acordo é bom e quando um acordo não é bom. Quando um acordo deve ser feito e quando ele não deve ser feito. Então, jamais, a Operação Lava Jato em Curitiba, enquanto pelo menos eu coordenava os acordos, ela foi atrás de um colaborador. Ela sempre esperou que houvesse manifestação do colaborador através de um advogado constituído para que nós iniciássemos uma conversa de colaboração. Primeiro, isso não é necessário, mas era uma forma de se garantir para nós a segurança do processo. Segundo, em nenhum momento você conversa sozinho com o colaborador. Ele tem que estar sempre acompanhado da sua defesa técnica. É uma regra, né? Está escrita essa regra. Essa é uma regra, inclusive, consta atualmente nos manuais de procedimento interno. Terceiro, o procurador jamais vai sozinho numa reunião. Ele também vai acompanhado de pelo menos um outro, um segundo colega, para que tudo o que seja conversado nessa reunião seja testemunhado por outro membro do Ministério Público. Então, nós tínhamos muitos controles efetivos. Jamais usamos as prisões, até porque mais de 80% das colaborações foram feitas com pessoas fora da prisão, com pessoas que tinham receio. Obviamente, ninguém aqui está falando que eles estão vindo porque eles tiveram uma epifania cristã e agora estão arrependidos, estão querendo entrar para o reino dos céus. Não, eles estão vindo porque eles querem um benefício, ou estão com medo de serem presos. O caso clássico de Barusco. Barusco veio com 100 milhões de dólares, uma semana depois de nós termos, pela primeira vez, ouvido o nome dele numa conversa interna de um colaborador. E então ele soube que tinha sido mencionado e veio. Por quê? Porque ele tinha receio. É claro que o receio, a questão de eventual envolvimento da família, tudo isso pesa. Eu não tenho que controlar esses fatos. Os motivos pelo qual uma pessoa vem para colaborar são os mais diversos possíveis, inclusive a vingança, eventualmente.
Para o Ministério Público não faz diferença. Faz diferença é se os fatos são críveis, se há possibilidade de fazer prova deles e se a pessoa realmente está entregando o grosso dos fatos, a maior parte dos fatos, porque, eventualmente, nós não precisamos ter todos os fatos, porque se ele não falar toda a verdade, é ele que vai responder pela omissão. Mas nós precisamos, pelo menos, acreditar que ele está falando o grosso dos fatos criminosos. Quer dizer, é importante deixar claro essa coisa da participação do advogado, porque se eles constroem uma narrativa de que havia extorsão, havia chantagem, o advogado presenciando qualquer tipo de proposta não republicana, ele deveria sair dali e representar contra o procurador, né? E não se calar, né? Senão, exatamente. representado. Seria um absurdo. É um absurdo. Seria um absurdo o advogado estar na presença de procurador, na presença do seu cliente, e ouvir uma oferta qualquer, uma promessa qualquer, uma ameaça qualquer, e não reagir. E não reagir, se calar. Eu posso lhe dizer que a força-tarefa é muito respeitada entre os advogados que fizeram o acordo, porque eles sabem da nossa lisura, a maneira como nós tratamos, e especialmente da maneira muito cordata, porque nós não damos lição de moral, nós não ficamos com ar de superioridade, e nós tratamos as pessoas como elas devem ser tratadas, com educação, tanto os advogados quanto os próprios colaboradores. Isso não se confunde com a dureza da negociação, né? da firmeza da negociação, de você não abrir, obviamente, e aceitar um acordo por qualquer que seja, por qualquer oferta, né? Que não entregue justamente. Muitas vezes acontece de vir a família, por exemplo, eu recebi familiares de colaboradores e ouvi entristecido, porque qualquer pessoa com mínimo de sentimento vai entender o que a família está passando, as dificuldades, e tive que muitas vezes dizer, olha, infelizmente nós não vamos fazer acordo com o seu familiar porque ele não interessa ao Ministério Público, ele chegou atrasado, ele mentiu no momento que era para falar a verdade e agora eu entendo o problema de vocês, o sentimento de vocês, mas nós não fazemos acordo por pena. Nós fazemos acordo porque ele é útil ao interesse público. Bom, a conduta de vocês não quer dizer que tenha sido a mesma adotada, por exemplo, pela PGR aqui. Eu sou crítico de vários acordos que foram feitos, né, com Sérgio Machado, sou crítico até ao acordo da Odebrecht. Recentemente nós tivemos aí o Marcelo Odebrecht criando uma confusão, aí, entrando numa briga judicial com o próprio pai e revelando aí que ele teria servido aí de bode expiatório, quer dizer, contando nessa versão de que teria servido de bode expiatório, assumindo a bronca de outros, até do pai, né, de crimes que ele não teria cometido. Seria o caso da PGR chamar para renegociar justamente os benefícios que foram concedidos, numa situação em que você tem um próprio colaborador desdizendo aquilo que ele disse, doutor Carlos Fernando? Eu tenho, assim, em relação a Marcelo Odebrecht, eu até acredito que não seja o caso. Marcelo Odebrecht está no que nós chamamos a quinta fase dos colaboradores, no qual ele está querendo se vingar internamente por ter sido o grande punido em toda a situação, e agora ele começa a revelar aquilo que outros não revelaram. E isso é muito interessante para o poder público. Essa desunião de uma organização eventualmente criminosa é o objetivo dos acordos. Então, para mim, o acordo de Marcelo Odebrecht não tem esse caráter, porque não me parece que o Marcelo Odebrecht tenha mentido a respeito. O que ele está trazendo são fatos novos. Isso é sempre de interesse público. Agora, em relação à PGR, eu sou muito crítico também, porque a PGR, ela talvez pela má influência que o ex-procurador Marcelo Miller tinha na condução dos trabalhos, ela acabou fazendo acordos muito ruins. E não foi só Sérgio Machado, Elcídio do Amaral, nós temos o próprio acordo da JBS, sempre JBL é a caixinha de som lá, é o som. Exatamente. Infelizmente,
em todos esses casos, nós vemos um elemento que talvez tenha, que a Lava Jato de Curitiba evitou muito, mas que foi muito comum nos casos da PGR, foi as gravações ambientais. Em Delcídio do Amaral havia gravação ambiental, Sérgio Machado havia gravação ambiental, a JBS havia gravação ambiental, e às vezes, para tomar posse desta prova, o entusiasmo tem obscurecido o bom julgamento, porque um acordo bom é como cozinhar um galo velho. Você precisa cozinhar em fogo brando e durante muito tempo. Esses acordos foram muito rápidos, acelerados pelo interesse que a PGR tinha sobre essas gravações ambientais, e no final das contas, as gravações ambientais não eram a essência, o mais importante. Eu lembro do caso do Sérgio Machado, que houve até um pedido de prisão de José Sarney, Sim. salvo engano, de outros membros do Congresso, e Julgar. depois sequer foram denunciados. Claro. Então, a minha Muitas preocupação é das que você não denúncias. pode tratar desta forma a colaboração. A colaboração ela deve ser feita com cuidado. Quando eu faço essa aula, eu digo que passam por diversas fases. Uma fase de negação, uma fase de eufemismos, e até eventualmente chegar a uma fase de pós-delação, em que ele começa a procurar provas, como é o caso do Marcelo Brecht, contra os demais dentro da organização criminosa. Então, você tem que passar naturalmente, conforme o caso, com muita paciência por isso. Isso pode demorar meses. O Odebrecht demorou 9 meses entre as primeiras reuniões e o acordo. Você precisa passar por isso, porque é muito difícil fazer um acordo e justificar para a população por que você concedeu para uma pessoa que confessa crimes um benefício. A pessoa só vai compreender isso se esses fatos forem relevantes. E por falta de relevância, ou falta de capacidade probatória, nós do Ministério Público não fizemos acordo com Palocci. Sim. Infelizmente, foi feito com a Polícia Federal e que se revelou até hoje absolutamente inócuo. Eu não conheço uma única operação derivada desse acordo. Eu tenho uma sensação, até porque, como trabalho com jornalismo investigativo há 20 anos, e conheci de muito perto essas investigações da Lava Jato, acompanhei, li muito relatório que vocês produziram, muitas provas nos autos disponibilizadas para acesso da imprensa. E como jornalista também, eu tenho acesso a outras fontes, né, fontes humanas, etc. Eu fiquei com a impressão de que algumas linhas de investigação, algumas frentes de investigação ficaram para trás. Eu não sei, aí a minha dúvida, se isso aconteceu porque talvez a Lava Jato tenha se baseado muito nas delações, né? Ou por algum outro motivo, ou porque o gigantismo da operação é tamanho que você não, né, você tem que determinar prioridades e tal. Mas nessa sensação de investigações que ficaram para trás, eu vi um movimento muito tardio de apurações em relação justamente ao mercado financeiro, aos bancos, às corretoras de investimento, né? Muitas delas clientes dos doleiros, né? Que foram presos, e também até da banda podre do judiciário. É isso? Qual é a sua impressão? Como é que o senhor responde a essa minha sensação? Quando você faz uma investigação, você tem milhares de hipóteses investigativas. Quando você vai conseguindo derrubar os dominós, porque nós chamamos isso de teoria dos dominós, você derruba um dominó, derrubam 2, que derrubam 4, que derrubam 6, você tem um crescimento exponencial. A Lava Jato teve um crescimento exponencial. Como eu disse, saiu de uma Range Rover e chegou em todas as grandes estatais e grandes eventos do Brasil nos últimos 10, 15 anos. Isso só é possível você fazendo escolhas. Não há possibilidade de você investigar tudo. Então, a ideia de que você esgota todas as investigações de uma fase para passar para a outra, tornaria essa investigação talvez ainda presa na terceira fase. Nós não teríamos nem preso os executivos das empreiteiras, que aconteceu só na 7ª. Então, sempre são feitas escolhas. E as escolhas são aqueles caminhos investigativos que aparecem
que são mais simples e mais impactantes. Então, você tem que fazer isso. Você escolhe. De repente, você está olhando por um lado, mas vem um acordo ou vem uma prova numa investigação de que o caminho é este. E isto aqui geraria uma nova fase com um potencial muito grande de cair em novas peças do dominó. Você vai focalizar nesta nova fase. Então, ao longo do caminho, vão ficando pontas soltas. E por isso que eu digo que a Operação Lava Jato Curitiba pode estar em declínio, mas ela não está em declínio por falta do que fazer. Ela tem muito do rescaldo dessas pontas soltas, que são investigações normalmente menores. Agora, investigar o judiciário é uma das tarefas mais difíceis, porque ele dificilmente aparece em colaborações premiadas. Segundo, não existe maior dificuldade, nós estamos vendo isso, quando chegam nesses elementos, porque, de certa forma, o sistema não consegue trabalhar com o espírito de corpo e com a proteção interna dentro do Poder Judiciário. Infelizmente, são muito raras as colaborações que têm elementos concretos contra juízes ou desembargadores ou ministros. Agora, por exemplo, eu estou vendo alguns arquivamentos da delação de Sérgio Cabral, que não foi feita pelo Ministério Público, foi feita pela polícia. Infelizmente, eu tenho para mim que a polícia ainda não aprendeu completamente a fazer acordos, porque o Ministério Público sabe que um acordo não é só entregar o relatório para o Judiciário e para o Ministério Público. Ele sabe que ele vai ter que defender isso até o Supremo Tribunal Federal, dali a 20 anos, em recursos extraordinários. Então, ele tem muito cuidado sobre perspectivas futuras dos acordos. Sérgio Cabral disse, sim, está entregando membros do Judiciário. Entretanto, está tudo sendo arquivado e ninguém sabe o que está acontecendo. E o controle interno, basicamente, é o desejo do Procurador-Geral e o arquivamento do ministro Toffoli. Então, infelizmente, eu não sei exatamente que destino podem estar os foros privilegiados que tantas pessoas gostariam de ver sendo revelados no Brasil, dentro, inclusive, do Poder Judiciário, nessas investigações. Mas o Poder Judiciário sempre foi uma caixa preta. É a mesma dificuldade de entrar nos bancos, por exemplo? Eu lembro que quando vocês começaram, quando tinha aí começou a avançar nessa área, até o Banco Central resolveu negociar uma forma de leniência direta ali com os bancos para que eles pudessem negociar diretamente, pagava uma multa e esquecia o negócio. A gente até hoje não sabe quem negociou, né? Não tem transparência alguma. Na verdade, o que acontece nos bancos é muito mais uma atividade de varejo, uma atividade de gerentes de bancos e até um certo grau elevado dentro das instituições, de negociação de esquemas específicos de lavagem. Os grandes bancos são responsáveis pelos seus gerentes, mas a Lava Jato procurou evitar o caminho do Banestado, que era perder muito da sua energia atuando em cima somente do âmbito da lavagem de dinheiro. Nós encaminhamos os fatos, inclusive para o Banco Central, as informações, mas nós focalizamos nos 4 principais articuladores do sistema. Os lavadores de dinheiro, doleiros, normalmente, os funcionários públicos das estatais, os políticos e os empresários. Nós evitamos o caminho do Banestado, que foi retomado pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fez investigações que tinham a mesma natureza das investigações do Banestado, em cima de doleiros. Foi com isso que eles conseguiram a prisão de Dario Messer. Sim. Isso tem sua virtude, mas ela ocupa muito tempo e desgasta muito a produtividade das investigações quando ela está mais focada em corrupção. Essa coisa do judiciário também envolve um outro problema, que são as grandes bancas, né, de advocacia. Você falou da Lava Jato do Rio, lembrei que eles também têm uma frente lá bastante delicada nesse sentido, né? Até hoje não conseguiram fechar a investigação. Bom, doutor Carlos Fernando,
para encerrar, o senhor tem pretensões políticas? Não, não tenho. Eu gostaria de poder advogar com tranquilidade, abrir a minha banca, efetivamente, que eu não consigo nem terminar minhas obras por conta da pandemia, e poder trabalhar com tranquilidade, que sempre foi meu plano quando eu me aposentasse. Eu não tenho essa visão da política. Meu pai foi político e, por conta disso, eu tenho uma visão um pouco negativa. Não tenho condições financeiras de sustentar uma campanha e creio que outras pessoas, como o próprio Sérgio Moro, representarão melhor a Operação Lava Jato na política Pô, brasileira. dinheiro não é problema, tem que pegar a dica com o Bolsonaro, que diz que gastou muito pouco para fazer a campanha para ser eleito em 2018. Seu pai, Mas não quero fazer fake news também, né? seu pai foi político? Foi deputado estadual, ele foi promotor de justiça, na época podia, em 1970, quer dizer, outra época, ele Uhum. hipotecou a sua casa em Apucarana, Paraná, e usou esse dinheiro para fazer campanha, no tempo que bastava esse dinheiro para fazer uma campanha política. Ao final de 4 anos, ele chegou até a vice-presidente da Assembleia Legislativa, era um político brilhante, só que ao final de 4 anos ele disse: não vou tentar a reeleição porque eu não paguei a casa ainda, a hipoteca, e não tenho dinheiro para a reeleição, e acabou aí a carreira política dele. Isso me ensinou a não entrar na política efetivamente, porque a política do jeito que está aí no Brasil hoje, é quase impossível você escapar. Se você não for uma celebridade, ou você escapar do dinheiro ilícito. Claro. Bom, então resta aí essa sua palavra pública, sempre ajudando a esclarecer, a informar as pessoas, a sociedade precisa reagir, né, doutor, Sim, a sim. essa, a Precisamos sair da essa, letargia. pois é, porque está muito, é claro, tem todos os limites aí da questão da pandemia, etc e tal, mas é preciso reagir para a gente não ver todo esse trabalho jogado no lixo aí e a vitória dos corruptos, não é isso? Sim, eu acredito que a vitória será da mudança, mas ela vai demorar de 15 a 30 anos ainda, porque nenhum lugar do mundo ela foi rápida. Então, nós temos que ter paciência. Apesar de todos os passos para trás, nós temos que acreditar que ainda conseguimos dar mais para frente. Tá certo. Bom, doutor Carlos Fernando Santos Lima, muito obrigado aí pela entrevista esclarecedora, pelo seu tempo. O senhor que agora está advogando, aposentou da Procuradoria, teve essa carreira aí bastante intensa, né, desde o Banestado, aí, encerrando com chave de ouro com a Lava Jato, e hoje é colunista também da revista Cruzoé. Então, muito obrigado mais uma vez e bom artigo que o senhor ainda tem que escrever. Obrigado pelo convite, sempre às ordens.